O Tribunal Penal Internacional, o TPI, emitiu nesta quinta-feira um mandado de prisão internacional para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra. O TPI também expediu mandados para Mohamed Deif, líder do Hamas, que Israel diz já ter matado, e para o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, demitido há 2 semanas justamente por Netanyahu. Duda Teixeira, o que significa esses pedidos de prisão do TPI na prática? Inácio, na prática não vai mudar muito, não tem a chance do Benjamin Netanyahu ir para a Haia, onde fica esse tribunal, para responder em um julgamento. O Netanyahu, isso só aconteceria se o Netanyahu viajasse para um país que não é, que é membro do TPI, o que obviamente ele vai evitar fazer. Israel não é membro do TPI, Estados Unidos também não. Então, na prática, não muda muito. Agora, aumenta um pouco as críticas ao governo de Israel, que segue em 2 guerras, guerras no Líbano, guerra na faixa de Gaza. E aí, isso é um problema para o governo israelense, principalmente em relação a ter que responder essas críticas todas. O procurador Karim Khan está acusando o Netanyahu e o Yoav Gallant de terem atuado para dificultar a chegada da assistência humanitária aos palestinos durante já a guerra, e que isso daí seria crime de guerra ou crime contra a humanidade. Também diz ali que eles estariam perseguindo intencionalmente alguns palestinos, né, membros de grupos terroristas. E aí a gente só teria realmente uma visão de se isso aconteceu ou não se o julgamento fosse adiante. Como a coisa deve parar por aí, a gente vai ficar ainda sem saber. Que coisa. Aliás, essa não é a primeira vez que o TPI emite um mandado desse tipo. O Vladimir Putin já está proibido, entre aspas, de viajar e aterrissar nesses países colaboracionistas do TPI, que é um número muito grande, inclusive o Brasil, já há algum tempo, e ele também não se sente exatamente afetado, até porque os países que ele costuma visitar, China, Coreia do Norte, não são exatamente o público-alvo do TPI. Você acha que o TPI se enfraquece, na verdade, com decisões como essa, já que na prática nada acontece? O TPI se enfraquece não tanto porque nada acontece, mas porque há uma crítica de que o TPI, o atual procurador-geral, que é o Karim Khan, é um britânico, que ele tem um viés político. E essa crítica já vinha sendo feita há um tempo. O TPI até agora não expediu o mandato de prisão ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, apesar de várias alegações de crimes de guerra, crimes de guerra não, né? Crimes contra a humanidade, então de tortura, desaparecimento forçado dos venezuelanos. Ele não faz isso. Esse ano se descobriu, a cunhada dele foi uma das advogadas de defesa da ditadura do Maduro. Karim Khan também está com a moral ali meio prejudicada, porque ele está sendo agora investigado por acusações de importunação sexual de uma funcionária. Está acontecendo agora essa investigação. Então, já havia esse questionamento de que o tribunal, às vezes, segue adiante com uma coisa, não segue em relação a outra pessoa, e que isso tem um componente político. Agora também fala-se muito de um componente até antissemita, né? Que ele estaria sendo muito duro com os israelenses e não sendo tão duro assim com os terroristas do Hamas.